Um problema crônico da maior metrópole do Brasil. Um problema que envolve questões de exclusão social, saúde e segurança pública. Um problema com o qual os seguidos governantes tentaram lidar, sem sucesso até aqui. Eu sou a Aline Pellegrini e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 11 de maio de 2022, dia em que as polícias civil e militar e a Guarda Civil Metropolitana realizaram uma mega operação contra o tráfico de drogas na Praça Princesa Isabel. É o novo endereço da Cracolândia do Centro Paulistano. A ação dos agentes de segurança começou por volta das 4 da madrugada. A ideia dos 650 policiais ou guardas que estavam ali era prender traficantes de drogas. Pelo menos 21 pessoas foram detidas. Na praça foram apreendidos dinheiro, pacotes de drogas, balanças, facas, serrotes e armas de brinquedo. Além dos mandados de prisão, os policiais também tinham o objetivo de desmontar as barracas instaladas ali na praça, que, segundo os agentes de segurança, serviam como cobertura para a venda de drogas. As pessoas que ficavam ali foram expulsas. A Praça Princesa Isabel, para quem não conhece, fica no centrão de São Paulo, no bairro dos Campos Elíseos, na região da Estação da Luz. São 16.600 metros quadrados, com bancos, áreas concretadas e gramados mal cuidados. No meio da praça tem uma estátua gigante do Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro. Ele está lá no alto, empunhando uma espada e levantando ela para o céu. A expulsão dos usuários de crack da Praça Princesa Isabel nesta quarta faz parte da 7ª etapa da Operação Caronte, deflagrada em junho de 2021. Caronte é um personagem da mitologia grega, um barqueiro que faz a travessia entre o mundo dos vivos e dos mortos. Essa operação já tinha apreendido 92 pessoas antes de expulsar todo mundo da praça agora na quarta. Com a chegada dos agentes de segurança, usuários de crack e traficantes se dispersaram em pequenas aglomerações pela região da Luz. A principal delas tinha cerca de 100 pessoas e ficou bem em frente à mesma Praça Princesa Isabel. A Guarda Civil Metropolitana afirmou ao jornal Folha de São Paulo que deve manter pelo menos 100 agentes fixos na praça para evitar novas aglomerações. A nova operação acontece um mês depois de uma mudança do local de concentração dos usuários de crack. O fluxo, como costuma ser chamada a concentração na Cracolândia, estava havia anos em ruas ao redor da Praça Júlio Prestes, que não é tão longe assim da Praça Princesa Isabel. Aí, em março, repentinamente, esse fluxo se dispersou. Isso sem nenhuma operação policial. Agentes de segurança, prefeitura e governo estadual divergiram sobre o que poderia ter levado as pessoas a sair dali dos arredores da Praça Júlio Prestes. O delegado da Polícia Civil, Roberto Monteiro, disse na época que a mudança pode ter ocorrido por ordem dos traficantes. Eles teriam resolvido mudar de local depois da instalação de câmeras de vídeo na área do fluxo, câmeras que poderiam identificar os traficantes em meio aos usuários. Já a prefeitura afirmou que a mudança foi uma resposta a ações realizadas há anos pelos governos municipais e estaduais. De qualquer forma, dias depois das especulações, ficou claro que a Cracolândia apenas tinha mudado de lugar e se instalado na Praça Princesa Isabel, a poucas quadras de onde estava antes. Depois da operação desta quarta, a Polícia Civil afirmou que alguns dependentes químicos que viviam ali na Praça Princesa Isabel buscaram ajuda. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social diz ter feito 51 encaminhamentos de usuários, uma parte deles para os SIATs, os Serviços Integrados de Acolhida Terapêutica. O vereador Fábio Riva, do PSDB, apresentou um projeto para transformar a Praça Princesa Isabel em um parque. Se isso acontecer, o local deve ser cercado por grades, como acontece em outros parques da cidade. A Cracolândia paulistana é alvo recorrente de operações policiais que ficam a cargo do governo do estado e de planos de assistência e reestruturação urbana, algo que fica nas mãos da prefeitura. Apesar de distintas abordagens, a Cracolândia segue existindo. Gestões que comandam a capital paulista tentam resolver o problema desde os anos 90. Todo prefeito eleito promete resolver a questão da Cracolândia e fracassa. As abordagens são várias, algumas chamam a atenção para a falta de sensibilidade. Em 1997, o prefeito Celso Pitta estava em seu primeiro ano de mandato pelo PPB
quando anunciou que iria tirar mais de 2.000 pessoas em situação de rua do centro da capital. Aí nos anos 2000, no último ano de mandato dele, o Pita determinou que as ruas onde estava a Cracolândia fossem lavadas com desinfetante todas as noites e que a varrição e a coleta de lixo fossem intensificadas na área. Aí a Marta Suplicy foi eleita pelo PT com a promessa de recuperar o centro de São Paulo. Começou o governo em 2001 com a Operação Belezura, para melhorar o visual da cidade e com programas sociais, mas seu mandato terminou sem soluções para o problema da Cracolândia. O sucessor da Marta Suplicy foi o tucano José Serra, que no seu primeiro ano como prefeito, em 2005, anunciou o projeto Nova Luz. Esse plano tinha como objetivo conceder incentivos fiscais e realizar obras de infraestrutura para revitalizar a área da Cracolândia e transformar o lugar em um centro tecnológico, com a instalação de empresas públicas e privadas. O breve mandato de 15 meses do Serra, que deixou a prefeitura para concorrer a governador, também foi marcado por ações policiais no local. O vice que assumiu o lugar do Serra foi o Gilberto Kassab, na época filiado ao DEM. O Kassab lançou o programa Operação Integrada Centro Legal, que tinha o objetivo de atender usuários de drogas na região pelo viés da saúde. O Kassab também herdou o projeto Nova Luz e, em 2007, antes mesmo do projeto sair do papel, ele disse isto aqui. Não existe mais a Cracolândia, a velha Cracolândia, deteriorada, a serviço da droga, a serviço do crime, cada vez mais uma página virada na história de São Paulo. O Kassab foi reeleito em 2008. Aí, em 2010, o tucano Geraldo Alckmin concorria ao governo paulista quando prometeu trabalhar com a prefeitura para revitalizar a região da Cracolândia. Nós vamos fazer um grande programa habitacional e aí nós vamos revitalizar com segurança, parte de limpeza da prefeitura, a parte de saúde mental com as clínicas para pessoas com dependente químico. O Alckmin foi eleito governador de novo. E em 2012, ele e o Kassab, estava no seu último ano de mandato, implementaram uma ação policial que pressionava os usuários de crack a ir buscar tratamento. O então coordenador de políticas sobre drogas da Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania, Luiz Alberto de Oliveira, afirmou que dor e sofrimento fazem a pessoa pedir ajuda. Mas a Cracolândia continua ali. O projeto Nova Luz foi engavetado em 2013. O novo prefeito Fernando Haddad implementou o programa de Braços Abertos. Com ele, o dependente recebia hospedagem e remuneração por trabalhos como varrição e era incentivado a diminuir o consumo de drogas. O prefeito estava ali adotando uma política de redução de danos. Entre os beneficiários do De Braços Abertos, 95% avaliaram que o programa teve um impacto positivo ou muito positivo em suas vidas. As pessoas que estão no fluxo, para serem abordadas, você precisa ter um mínimo de condição de segurança. Essa segurança é papel da polícia dar. Ou seja, impedir o traficante pesado de entrar no fluxo. O mandato do Haddad, assim como o mandato de seus antecessores, também teve episódios de uso de força policial na Cracolândia, sempre em parceria com o governo do estado. O sucessor do Haddad na prefeitura foi o João Dória, do PSDB, que assumiu em 2017 e acabou com o programa de Braços Abertos. Naquele ano, o tucano realizou uma operação policial em parceria com o então governador Geraldo Alckmin e disse que tinha acabado com a Cracolândia. Essa área permanecerá cercada, vigiada pela Polícia Militar e pela Guarda Civil Metropolitana, inclusive com câmeras de monitoramento 24 horas. Não haverá a menor possibilidade de voltar à Cracolândia na circunstância em que havia anteriormente, nessa região da Luz. O tucano também instituiu a internação compulsória, que é quando o usuário de drogas é internado mesmo contra a própria vontade. Essa era uma das bases do programa Redenção. A medida foi questionada pelo Ministério Público de São Paulo e pela Defensoria Pública do Estado. O Dória deixou a prefeitura em 2018, após 15 meses de gestão, para concorrer ao governo do estado, assim como tinha feito o Serra. O seu vice era o Bruno Covas, que assumiu a prefeitura no começo daquele ano. Em maio de 2019, o Covas criou uma bolsa auxílio para dependentes de drogas em troca de capacitação profissional e trabalho por parte dos beneficiados. Adotou também uma política de redução de danos, como o Haddad tinha feito. Em agosto de 2020, ele foi criticado por permitir reintegrações de posse na região durante a pandemia de Covid-19. Em maio de 2021, o Bruno Covas, recém-eleito, morreu em decorrência de um câncer e seu vice, o Ricardo Nunes, do MDB, assumiu a prefeitura. Nessa quarta, depois da operação policial, o prefeito deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes em que defendeu o tratamento compulsório dos dependentes químicos.
compulsória. Eu particularmente acho, né, que algumas situações, são poucas, mas algumas situações, a gente deve ampliar esse debate, porque vai ser melhor para essas pessoas ter ali um tratamento compulsório. Realmente a gente tem situações de pessoas que estão no estado de uso de droga tão elevado que ele não consegue ter discernimento do que é bom para ele. Mas é um tema muito complexo que a sociedade precisa debater, até importante. Um documento da Rede Internacional de Filantropia Open Society Foundations, de 2017, diz que o fracasso das ações repressivas na Cracolândia se dá porque as iniciativas não atingem as raízes dos problemas sociais que levam ao surgimento desses locais. O erro, segundo a entidade, é concentrar esforços só nos territórios e desconsiderar os indivíduos que vivem ali. O crack é só um dos problemas dos usuários que frequentam a região central da cidade. Esses usuários também sofrem com pobreza, baixa escolaridade, baixa empregabilidade e falta de redes de apoio, como a familiar. Muitos se tornam moradores de rua no centro antes de adicionar o vício em crack à sua lista de problemas. Numa realidade de crise econômica como a atual, essa situação se agrava ainda mais. O fluxo de pessoas com problemas sociais ligados não só ao crack se forma de maneira constante, o que torna o problema da Cracolândia um problema de difícil solução. A pesquisadora Taniele Rui disse em entrevista ao Nexo que quem está na Cracolândia é pobre demais para entrar no mercado de trabalho. Abre aspas para ela. É um dilema dessas pessoas que sobram no mundo social e param no centro de São Paulo. É uma população que sempre vai se refazer. Fecha aspas. A fragilidade do sistema familiar, a falta de pertencimento social e de perspectivas, a dificuldade de acesso à informação e a perda de autoestima são fatores apontados por pesquisadores como responsáveis por levar as pessoas a viver nas ruas. Soma-se a isso questões de segurança pública. Pesquisadores e estudiosos discutem qual a melhor forma de coibir a comercialização de drogas. Alguns defendem o policiamento ostensivo e o endurecimento das incursões policiais. Outros dizem que essa estratégia tem se mostrado deficiente porque não diminui o tráfico e por vezes incorre em violações de direitos humanos. Os usuários de crack que responderam à pesquisa da Open Society Foundations, que embasou o documento da entidade lançado em 2017, disseram que não tem como prioridade consumir drogas, mas melhorar de situação econômica, manter relações familiares e ter atividades de lazer. As operações policiais na Cracolândia, como a desta quarta, não têm como prioridade o atendimento aos dependentes químicos. Agora, essas pessoas estão espalhadas pelo centro. E é possível, levando em conta o longo histórico de fracassos do poder público em lidar com a questão, que elas voltem a se reunir em algum local ali da luz, num novo fluxo, numa nova dinâmica de relação com o tráfico, numa nova aglomeração que mais tarde vai ser alvo de uma nova operação policial, de novas promessas de resolução, num ciclo que, por enquanto, parece não ter fim. Em 2022, a inflação brasileira tem quebrado recordes. Nessa quarta, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou o índice de abril. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre o assunto. Marcelo, como está a inflação agora? Ela continua subindo? Pois é, a gente tem esses números que o IBGE divulgou hoje que mostram que realmente a inflação no Brasil continuou crescendo em abril. Esse aumento foi de 1,06% no mês, que é um número alto para essa época do ano. Teve dois tipos de produtos que foram os maiores responsáveis por esse aumento, e a história é basicamente a mesma dos últimos meses. Os vilões foram os alimentos, como a batata, o tomate, o óleo de soja e o pão francês, e também os combustíveis. A gente tem visto toda essa discussão nesses últimos tempos sobre a política de preços da Petrobras, que está repassando o preço alto do petróleo no mercado internacional para os consumidores no Brasil. E vale a gente lembrar que esse novo aumento do diesel que a Petrobras anunciou na segunda-feira agora, não entrou ainda nesse dado divulgado hoje pelo IBGE. Então é provável que os combustíveis voltem a pressionar o dado da inflação de maio, que sai no mês que vem. E Marcelo, como esse patamar da inflação se compara com outros momentos da economia brasileira? Olha, a gente está com uma inflação alta de pouco mais de 12% em 12 meses. Se a gente for comparar com os anos 80 e os anos 90, é claro que não é tudo isso, porque nessas épocas o Brasil tinha hiperinflação. Então os preços chegavam a subir mais de 1000% por ano. Mas o Plano Real, em 94, conseguiu controlar esse fenômeno e desde então a gente tem padrões muito mais baixos de inflação. Olhando para esse recorte, então, de quase 30 anos desde o Plano Real,
realmente a gente está num momento de inflação bem mais alto do que o normal. Tanto que esse aumento de 12% nos preços é o maior desde 2003. A inflação para março e abril, aliás, vieram muito altas para o que se espera normalmente desses meses. A inflação de março foi a maior desde que o Plano Real foi feito, e a inflação de abril, divulgada hoje, foi a maior desde 1996. Então tem sido uma tônica em 2022 a quebra dessas marcas que vem desde o Plano Real. E isso não é uma coisa boa. Esse texto do Marcelo você pode ler em nexojornal.com.br. Os Estados Unidos não atuam diretamente na guerra na Ucrânia, enviando militares americanos para lutar contra os russos. Mas o país participa do conflito de outras formas. Quem conta essa história pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que é equivalente à Câmara dos Deputados, aprovou nesta terça-feira um pacote de 40 bilhões de dólares para financiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Para passar a valer, ainda é preciso a aprovação do Senado, mas isso deve acontecer nos próximos dias sem maiores problemas, dado o apoio contundente à medida, tanto por parte de democratas quanto de republicanos. Olha, é muito dinheiro que os americanos estão mandando para a Ucrânia, mas não é só isso. Os Estados Unidos têm uma participação importante nessa guerra, mesmo que não tenha nenhum soldado em terreno combatendo os russos. Washington é um dos maiores fornecedores de armas, munições e outros apetrechos de guerra para a Ucrânia. Já era antes do início do conflito. Se tornou ainda mais agora. Só cartuchos de bala enviados são 50 milhões. Mas isso é pouco se comparado ao poder de destruição de tudo que tem sido despachado. São mísseis, foguetes, munições de morteiro e canhão, pistola, fuzil, granada, drones e outros equipamentos. Além do apoio financeiro e do apoio militar, a Ucrânia conta ainda com o respaldo político dos Estados Unidos. Em abril, o secretário de Estado americano e o secretário de Defesa estiveram em Kiev. Em 1º de maio, foi a vez da presidente da Câmara. Na sequência, os Estados Unidos reabriram sua embaixada na capital. Um dia antes de começar essa guerra, o Putin fez uma advertência assustadora. Disse que se algum país ocidental se colocasse no caminho de Moscou, a situação poderia se tornar um conflito nuclear. Agora, os Estados Unidos dizem que estão fornecendo até mesmo informação de inteligência que teria permitido aos ucranianos matar 12 generais russos na linha de frente e afundar um dos principais navios de guerra de Moscou no Mar Negro. Não dá para saber onde se situa exatamente a linha vermelha que foi traçada pela ameaça nuclear feita pelo Putin lá atrás. Mas dá para ver que os Estados Unidos estão dispostos a seguir testando esses limites e parecem convictos de que não há nada que possa ser feito por Moscou de verdade para mudar essa situação. Da persistência da Cracolândia paulistana, passando pelos recordes da inflação e terminando com a participação dos Estados Unidos na guerra entre Ucrânia e Rússia, durma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares. Termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!